Então, eu queria falar o seguinte aqui para toda a população brasileira. Eu queria mostrar essa fala aqui do ministro Alexandre de Moraes e queria aqui fazer um contraponto com ele, né? Se para o Brasil acontecesse na sua casa, se um grupo armado organizado ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você e a sua família do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas. Você pediria anistia para essas pessoas? Sim. Peraí, como é que a gente vai fazer então com o MST, ministro Alexandre de Moraes? Porque o MST faz muito isso também. Invade propriedade privada que não são deles. E aí? Como é que faz com eles? Tá tudo solto. Vamos prender isso tudo também? O MST? Porque pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Inclusive, né, quando invade a casa, como Vossa Excelência disse, aqui, muitas das vezes, aqui, antes da Constituição, até depois, e quero deixar bem claro, não quero generalizar aqui, viu? Tem muitos políticos corretos aqui, senadores, deputados federais, mas tem um bando de picareta que é antes da Constituição e depois da Constituição, que fizeram até pior. Sabe o que eles fizeram? Roubaram o dinheiro público. Vou dar um exemplo aqui, Eduardo Cunha. Esse aqui invadiu, literalmente ele invadiu o Congresso Nacional, desviou dinheiro público, foi preso, está solto e está falando que vai vir candidato novamente. Então teve anistia para ele. Porque um cidadão desse, o Sérgio Cabral não foi governador, estou falando aqui dos três poderes, do Congresso Nacional, porque quer sempre falar, né? E como é que vai fazer para anistiar as pessoas que invadiram aqui? E como é que vai fazer para aquelas pessoas que roubaram dinheiro público? Que desviaram dinheiro público? Que mataram pessoas numa fila do hospital? Que desviam emendas parlamentares? E aí, como é que faz com essas pessoas? Queria que reconhecer a PEC do senador Cajuru, do fim da reeleição, que a gente precisa urgentemente aqui é fazer uma reforma política urgente nesse país aqui, tratando sobre esse assunto também, acabando com o fundo eleitoral, fundo partidário também, que é um absurdo, é um roubo legalizado esse fundo partidário, fundo eleitoral. E Cajuru, eu sirvo para ser seu filho. E um conselho que eu te dou, não esquenta a cabeça com maquinário, com Codevasp, não. Porque você saiu de vereador para senador e os mais de 1,5 milhão que votou em Vossa Excelência foi pelos seus posicionamentos. Uma PEC dessa do fim da reeleição dá muito mais credibilidade para o povo do que Codevasp e tratores. Foi seu posicionamento como vereador que te trouxe para cá. O seu posicionamento político não vai ser prefeito ou vereador ou apoio político que vai te reeleger ou te eleger ou não. Isso acontece comigo também. Tem prefeito que vai lá agora lá e fica lá naquela ladainha de pedir emenda, respeito e vou ajudar as cidades, mas assim que eu pego e faço esse compromisso de ajudar a cidade, eu falo assim, eu estou ajudando a cidade. Pego na mão desse prefeito e falo, não preocupe em questão de me apoiar. Nem fale que vai me apoiar. Nem fale que vai me apoiar. Sabe por quê que você fala isso para o prefeito? Porque vai ser igual Pedro fez com Jesus Cristo. Jesus fala, você vai me negar, negou 3, ainda fala com ele, você vai me negar muito mais que o Pedro negou Jesus Cristo. Porque aí, ó, que chega uma eleição, entra partido, entra dinheiro, entra um monte de coisa. Então, preocupe com o seu posicionamento. Como você era na época de vereador, quando você entrou aqui como senador aqui, foi isso que te fez o Cajuru. Eu fiquei fã seu quando você ia para cima do Eurico Miranda, quando você ia para cima de todo mundo. Foi isso que fez você Cajuru. Não foi fazer política, não. Pelo contrário, é não ser político. Eu até falo muito aqui, eu faço igual o Paulo. Paulo fazia de tolo para enganar os tolos. Às vezes a gente faz de política aqui para enganar alguns políticos. Então eu queria falar o seguinte aqui para toda a população brasileira. Eu queria mostrar essa fala aqui do ministro Alexandre de Moraes e queria aqui fazer um contraponto com ele, né? Se para o Brasil acontecesse na sua casa, se um grupo armado organizado ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você e a sua família do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas. Você pediria anistia para essas pessoas? Sim. Peraí, como é que a gente vai fazer então com o MST, ministro Alexandre de Moraes? Porque o MST faz muito isso também. Invade propriedade privada que não são deles. E aí? Como é que faz com eles? Tá tudo solto. Vamos prender isso tudo também? O MST? Porque pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Inclusive, né, quando invade a casa, como Vossa Excelência disse, aqui, muitas das vezes, aqui, antes da Constituição, até depois, e quero deixar bem claro, não quero generalizar aqui, viu? Tem muitos políticos corretos aqui, senadores, deputados federais, mas tem um bando de picareta que é antes da Constituição e depois da Constituição, que fizeram até pior. Sabe o que eles fizeram? Roubaram o dinheiro público. Vou dar um exemplo aqui, Eduardo Cunha. Esse aqui invadiu, literalmente ele invadiu o Congresso Nacional, desviou dinheiro público, foi preso, está solto e está falando que vai vir candidato novamente. Então teve anistia para ele. Porque um cidadão desse,
O Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral não foi governador. Estou falando aqui dos 3 poderes, do Congresso Nacional. Porque quer sempre falar, né? E como é que vai fazer para anistiar as pessoas que invadiram aqui? E como é que vai fazer para aquelas pessoas que roubaram dinheiro público? Que desviaram dinheiro público? Que mataram pessoas numa fila do hospital? Que desviam emendas parlamentares? E aí? Como é que faz com essas pessoas? Essas pessoas também. E aí? Como é que fica, ministro Alexandre de Moraes? Na minha humilde opinião, como o próprio Eduardo Cunha, que eu acabei de citar aqui, tem vários. Teve um que teve dinheiro na cueca. E fica aí rotando aí, falando aí de política aí, falando, fazendo... Quer dizer, eles estão podendo ser político. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Então é isso que eu queria saber, como é que vai fazer com o MST e com políticos que não invadiram o Congresso, mas roubaram dinheiro público aqui dentro do Congresso. Como é que vão fazer com eles? Como é que fica eles? E eu queria aqui, senhor presidente, falar... E eu já cansei de falar isso para vocês, independente de quem seja o presidente da República, se fosse o Bolsonaro, se fosse o Ciro Gomes, se fosse a Simone Tebet, tudo que for a favor do povo, eu estarei aqui para apoiar. Eu não sou aliado do Lula, e não serei aliado do Lula, mas sou aliado do povo. Eu sou oposição, mas eu não sou oposição ao Brasil. Por que eu estou falando aqui? Um parlamentar que é da oposição para poder aqui dizer sobre a questão que pode aí ter 30 milhões de beneficiários, sobre a questão da energia, de não pagar a conta de luz. Quero falar aqui que eu quero apoiar, mas eu quero aqui também dar sugestões, porque o restante da parcela da população brasileira não pode pagar. Quem tem que pagar essa conta é o governo, não é mais o povo. Então, não existe almoço grátis. Quando você pega, da forma que quer fazer essa compensação de 4 bilhões, fazer o restante da população brasileira pagar, está errado. E eu vou dar aqui algumas sugestões aqui para que o governo pague essa conta e não o povo brasileiro, para que esses 30 milhões de brasileiros possam sim ser beneficiados, e eu quero apoiar, porque eu já falei, tudo que for a favor da população brasileira aqui, principalmente para quem precisa, eu estarei aqui pronto para apoiar e poder defender. E eu queria chamar a atenção aqui para você que está vendo aqui agora, do lado eu vou colocar aqui, vou editar, como é que fica uma conta de energia, no valor de R$300, para te mostrar como é que é um roubo legalizado. O Tiradentes morreu por causa de 20% de imposto que ele questionava. Vou mostrar para vocês só na conta de energia como é que você paga muito mais por imposto do que consumo. Então uma conta de R$300, gente, de consumo, eu vou desenhar aqui, vou mostrar em dinheiro aqui, ó. O consumo, sabe quanto que fica, gente? Aqui, ó, R$92 de consumo. Sabe o que é o restante desses R$300? Tributos, impostos. E eu vou mostrar para a população brasileira, por isso que eu peço que vocês compartilhem esse vídeo para o Brasil inteiro, essa fala minha aqui, para mostrar o tanto que vocês são roubados. E é isso aqui, governo, que a gente tem que fazer, diminuir cargos e tributos e impostos, para que todo o povo brasileiro possa ser beneficiado. Numa conta de R$300 lá em Minas Gerais, da CEMIG, só o consumo foi 92. O restante, gente, é isso aqui, ó. Quero mostrar para vocês aqui, ó. É o seguinte... 70% é de encargos. Vou mostrar agora aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Mostrei, né? Agora impostos, ICMS, PIS, CONFINS. Sabe qual é o valor de R$300? R$105. Tá aqui, ó, 105. Agora vem custo de distribuição. Vou mostrar aqui, ó. R$45, custo de distribuição. Tem mais. Encargos setoriais, R$37. Tá aqui, ó. R$37 você tá pagando, tá? Agora, gente, tem aqui o custo de transmissão, R$15, tá aqui, ó, R$15 também. E agora, gente, receitas irrecuperáveis, dá R$4. Numa conta de R$300, sabe quanto que foi aqui? Sabe quanto que foi? R$210 foi de impostos e tributos. Numa conta de R$300, 210, só R$90 que você pagou de consumo. Só R$90, 70% de imposto, de tributo, de encargos. 70%. É isso aqui, governo, que a gente tem que trabalhar para que todo o povo brasileiro possa ser beneficiado. Não só os 30 milhões, todo o povo brasileiro. E eu quero apoiar. Cleitinho, mas da onde que vai sair esses 4 bilhões de compensação para que não só o restante do povo brasileiro também não pague essa conta? Fala agora. Fala agora para vocês. Do fundo eleitoral, do fundo partidário, tem 6 bi. Tira 4 bi, deixa só 2 bi para o ano que vem, ainda vai ter 2 bi. Tira 4 bi, governo. Você quer mesmo resolver o problema do povo e ficar do lado do povo? Tira dos políticos e dá para o povo. Faça igual o Robin Hood. O Robin Hood tirava dos ricos para dar para os pobres. Você vai fazer o seguinte, você vai tirar dos políticos e dá para o povo. Simples. 4 bi. Tira 4 bi do fundo eleitoral, do fundo partidário. Eu estou aqui pronto para votar. A hora que quiser. Tem mais também.
Sabe onde pode tirar? De publicidade. Você quer uma propaganda maior que esses 30 milhões de brasileiros? Começar a falar que, ó, minha conta está zerada. Eu aprendi isso desde da época que eu era comerciante. A maior comércio que tem, a maior propaganda que tem é o boca a boca. Então não precisa mais. Está aqui uma oposição divulgando o programa de vocês. Use mais as redes sociais. Pare de gastar com patrocínio, com publicidade. Oh, sabe quem que pode também tirar também? Da Itaipu. Pergunta à população brasileira se a população brasileira conhece a Itaipu. Pergunta à população brasileira, é uma estatal. Pode tirar também desses 4 bi. Acho só da Itaipu, se a gente conseguir tirar, tira 2 bi. Sabe de onde pode tirar também? De outra? Eletrobras. Tira da Eletrobras. São estatais aí que está aí, ó, que vocês mesmos falam que não precisa dar lucro, então tira delas e devolve para o povo, para que não só os 30 milhões sejam beneficiados, toda a população brasileira tem que ser beneficiada. Toda a população brasileira, até porque todo o povo brasileiro paga imposto rigorosamente em dia. Então é mais que justo que toda a população brasileira seja beneficiada. Quero aqui novamente falar, eu sou oposição ao Lula, mas não sou oposição ao Brasil. Não sou aliado do Lula, mas sou aliado do povo. Então, tudo que for em benefício do povo, estarei aqui para defender, porque eu vim do povo. Então, eu sei muito bem o calo que aperta para o povo pagar uma conta de luz, igual eu mostrei para vocês aqui, de R$300, que só de imposto, de CMS, de CAD, de tributo, de vai por aí, vai, é 70%, R$210 que um mineiro foi pagar de conta, foi para devolver para o Estado malvadão. Quer dizer, só 90 que foi de consumo, R$90, 30%. Fica à vontade, que eu ajudo. É uma parte, senador Cleitinho, primeiro dizendo, Minas Gerais te consagrou nas urnas e você, um fato raro, em menos de 2 anos aqui no Senado Federal, você virou exemplo, não só para Minas, para o Brasil. Mas saiba, como você já disse publicamente várias vezes, que era meu fã de carteirinha menino, eu na televisão brasileira, como jornalista, eu aconselho a esse seu brilhante pronunciamento que você quer que espalhe, porque você sabe que sempre o mais importante é a manchete de uma notícia, que leva a pessoa a querer ler e ver. Então, um bom discurso, e esse seu está para os anais da casa, você precisa de um bom título. Eu queria te dar uma sugestão, o título. Temos ou vamos cortar na própria carne. Porque eu concordo com tudo. O Isalci lembra. Várias vezes eu subi na tribuna para falar isso. Eu apresentei projeto para diminuir o nosso gasto em 50%. Quase ninguém concordou comigo. Aliás, teve colega que quase me deu um soco de ter apresentado esse projeto, que está aí engavetado e pronto, acabou. E eu, na época, usei essa frase, cortar na própria carne. Mas eu vou te fazer uma pergunta, porque como mais velho que sou seu, eu tenho um pouquinho mais de conhecimento em relação à história do Brasil. Você sabe qual é o tamanho da dívida interna do Brasil por tudo isso que você acabou de falar no seu pronunciamento? Pode falar. Sabe qual é o valor? Pode falar. Você não sabe? Não. E não é só você não, a maioria aqui não sabe. A dívida interna do Brasil é de 15 trilhões. Imagina o juro disso. Mensal. 15 trilhões é a dívida interna do Brasil. Então, realmente, é muito triste, é muito decepcionante e precisamos deste Congresso Nacional de gente que suba a tribuna para falar sobre isso, até para que o brasileiro que vota saber quem é quem. Porque o brasileiro precisa de parar de reclamar que votou em alguém e ser vítima. Não, você é responsável pelo seu voto. Portanto, pesquise, puxe a capivara de cada um. Saiba o que ele fez, o que ele está fazendo, para você não errar no voto e não se arrepender. Essa é a realidade. Parabéns e vamos cortar na própria carne. Nossa carne. Parabéns mesmo, de coração, e muito obrigado pelas suas palavras. Eu não esperava em nenhum momento que elas fossem diferentes. Tenha a minha gratidão sempre. Obrigado, Cajuru. Senhor presidente, eu finalizo a minha fala dizendo isso. Sobre a questão, né, de luz para todos, que seja para todo o povo brasileiro, que todo povo brasileiro seja beneficiado. Não coloque
o restante da população brasileira para cortar da própria carne, não. Quem tem que cortar da própria carne somos nós, políticos. Então, a sugestão que eu dou para o governo aqui, eu estou apto a poder votar, é só trazer esse projeto para que acabe com o fundo eleitoral, o fundo partidário. Não precisa nem acabar. O fundo partidário hoje, eleitoral hoje, gente, para o ano que vem, é mais de 6 bi. Então, é só tirar 4 bi, né, que é a compensação que precisa, 4 bi e devolver para o povo. Vamos cortar da própria carne, somos nós, políticos, e não toda a população brasileira. Assim, eu apoio essa medida do governo. Muito obrigado, senhor presidente.